galera. Meu nome é Wagner Reis e eu vou estar dando continuidade aqui na nossa aula de concordância verbal. Né? A gente vai dando continuidade aqui na nossa aula de concordância verbal. Hoje a gente vai estar falando do verbo haver e o verbo fazer. São dois verbos impessoais, ou seja, são dois verbos que não têm sujeito na oração. Então a gente tem que ter cuidado porque na hora que o examinador cobra esse tipo de verbo numa oração, numa questão, ele pega esses verbos com um auxiliar e acaba levando o verbo, um para o plural, outro para o singular, e te levando ao erro. Aqui você vai ver como é que isso funciona. Então a gente vai ter a concordância hoje, vai ser concordância verbal, com o verbo haver e fazer, tá? Esses verbos, ou seja, são verbos impessoal, a oração não tem sujeito, tá? Vou começar aqui, vou mostrar para vocês como é que isso aqui cai, como é que funciona e como é que vai cair no teu concurso. Depois você pode fazer algumas questõezinhas, vai ver que não falha, não erra, você também não vai errar também. Bom, vamos dar um exemplozinho aqui agora. Eu vou montar um exemplozinho de como é que isso aqui cai na prova e como é que vai cair no teu concurso. Ó. Eles costumam botar assim, ó. Fazem 10 anos que não vejo Maria. Aí você olha isso aqui tudo no plural e tem costume de falar assim, não, fazem 10 anos que eu não vejo fulano, fazem tantos anos, não. Olha só, verbo impessoal, verbo fazer, dando ideia de tempo, o verbo tem que ficar no singular, não fazem, tá? Está errado, o certo é assim. O certo é assim que funciona, ó. Faz 10 anos que não vejo Maria. Essa é a forma correta, tanto de escrever como a forma correta de falar. Então, quando você vê esse tipo de questão, já tem que estar consciente. O verbo fazer, dando tempo decorrido, tempo passado, você tem que dizer que o verbo tem que ficar no singular. Por quê? Porque não tem sujeito, são orações sem sujeito. Então, não é fazem, é faz. Isso aqui está errado, certo? É faz 10 anos que não vejo Maria, tá? Outro exemplo que eu vou dar para você. Vou te mostrar como é que isso funciona sempre da mesma forma. Então, não pode errar. Se você não copiou, vai lá, printa a tela rapidinho e copia no seu caderno. Tem que ter atenção, tá? Sempre veja 2, 3 vezes a mesma aula para você entender a forma correta como funciona, como vai cair na tua prova, entendeu? Aí o que ele vai fazer? Ele chega na tua prova, o examinador, e faz o quê? Ele vai usar um verbo auxiliar e o verbo principal. Então, como é? A frase é faz 10 anos que não vejo Maria. Se ele quiser usar um verbo auxiliar, mesma coisa. Deve fazer 10 anos que não vejo Maria. Mesma coisa. Não pode ir para o plural, tá? Pois essa parte de baixo aqui é a parte correta, que é assim que se escreve e é assim que tem que ser. Nunca dessa forma que vai ficar aqui em cima. Olha bem.
numa prova de concurso, o que o examinador vai fazer? O examinador vai te levar ao erro. Como? Ele vai fazer isso aqui, ó. Também devem fazer 10 anos que não vejo Maria. Ele vai botar o verbo no plural, tentando te enganar. Então, você tem que entender o seguinte. Vai ter que ter essas malícias. Ó, não devem fazer. Deve fazer. Mesma coisa que eu falei. O verbo principal é esse aqui. Esse aqui é o auxiliar. O auxiliar tem que ficar no singular também. Que a gente tá aqui, ó. Verbo principal, verbo auxiliar. Então, deve fazer 10 anos que não vejo Maria. Devem estar errado. Tome cuidado com isso na tua prova. Eu estou falando, cai muito, muito. Tu pode pegar questãozinha lá de qualquer concurso, de qualquer área, carreira policial, militar, o que for. Vai te levar por essas condições aqui. Então, veja o vídeo, pausa, copia, printa a tela, veja 2, 3 vezes, mas não pode cair nesse tipo de pegadinha, tá? O verbo haver ou fazer tem que estar sempre no singular. Vou dar agora um exemplo com o verbo haver. Vou estar apagando, tá? Dá uma printada na tela e depois você continua copiando. Agora vamos estar fazendo a concordância com o verbo haver. Ó, o verbo haver, dando ideia de existir, é a mesma coisa. Não tem sujeito, tá? Olha só. Vamos lá, outro exemplozinho. Vocês vão ver que é muito concurso. Tá? Pessoas no quintal. Há pessoas no quintal. Aí o que eles fazem na prova? Isso aqui não é sujeito. Isso aqui é uma oração sem sujeito, tá? É um verbo impessoal. Ele vai pegar na tua prova o que eles fazem. Olha a diferença, toma cuidado. Devem haver pessoas no quintal. Devem haver pessoas no quintal. Aí você olha, vê isso tudo no plural e acha que está certo. Não. A forma correta é assim. Deve haver. Deve haver. Deve haver pessoas no quintal. Essa é a forma correta. O verbo haver, dando ideia de existir, tem que ficar no singular, tanto o auxiliar quanto o principal. O verbo principal é esse aqui. É o verbo haver. Como eu falei lá para vocês, o verbo haver, quando dá a ideia de existir, não tem sujeito. Então, isso aqui pode parecer sujeito, porém não é. Então, ele no singular, o auxiliar também tem que ficar no singular. Devem haver pessoas no quintal, está totalmente errado, tá? Não pode, isso está errado, tá? O certo é há pessoas no quintal, devem haver pessoas no quintal. Isso aqui é a parte correta que acontece. O que você tem que só diferenciar é quando o verbo existir. Quando o verbo existir, aí são outros casos. Aí sim, o verbo realmente deve ir para o plural. Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Vai lá, dá uma printada na tela, tá? Rapidinho. E vamos continuar. Exemplo, se vir
Assim é diferente, ó. E existem pessoas no quintal. Aí tá certo, porque ó, é o verbo existir. Ele concorda com o sujeito. Agora tem sujeito em oração, tá? O verbo aqui é esse aqui, existir. Agora sim, o verbo tem que concordar ali na frente, com o sujeito. E seguir com o auxiliar, a mesma coisa. Olha só. Devem existir pessoas no quintal. Porque agora esse auxiliar foi para o plural, Wagner. Por quê? Porque agora não é o verbo haver. O verbo principal é esse verbo aqui, ó. É o verbo existir. E toda vez que for o verbo existir, ou outro verbo que não seja um verbo pessoal, ele tem que concordar com o sujeito de oração. Concorda aqui, ó. Tá? Então, aí sim, devem existir pessoas no quintal. O que não pode ocorrer é que eu falei aquela hora, é esse aqui, ó. Devem haver pessoas no quintal. Porque aqui o verbo não é o verbo existir, é o verbo haver. E quando for o verbo haver, automaticamente isso aqui não pode existir. Tem que continuar no singular, tá? Cuidado que isso é despeca em concurso público, toda hora cai e toda hora as pessoas erram. Por quê? Elas têm o hábito de querer concordar, mas não sabem concordar na forma correta. Deve haver pessoas no quintal, devem existir pessoas no quintal, porque aí o verbo é existir, o principal. Aqui o verbo principal é o verbo haver. Quando for o verbo haver, o auxiliar tem que estar no singular, não pode ir para o plural, tá? É assim que funciona, esse tipo de verbo. Agora vamos para o verbos. Agora a gente já está falando da concordância verbal com os verbos partitivos ou expressões partitivas, tá? O que seria isso, Wagner? É um tipo de concordância onde o verbo concorda ou com uma parte, que é a parte que eu falei com vocês, que é o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante, ou com a segunda parte, que é a parte do sujeito inteiro, tá? Na verdade, eu vou mostrar como é que funciona na verdade. Que às vezes a gente vai explicando assim, você não consegue entender realmente como é que funciona o negócio, mas é muito fácil, tá? As expressões partitivas, que é concordância com o verbo partitivo, funciona assim, ó. Lembra que eu falei para vocês? Você quer saber onde é que está o sujeito. Você vai perguntar que ou quem. Se você não vir a primeira aula lá, vocês têm que ir lá e olhar. Vai perguntar que ou quem e você encontra o sujeito na oração. Na oração, nas expressões partitivas ou verbos partitivos, você vai fazer a mesma pergunta. Que ou quem, para saber onde é que está o sujeito, e a parte deve ser encontra o sujeito. Tem que haver o tipo de concordância partitiva. Olha só. Quem saiu? Aí o verbo vai te falar, automaticamente já vai te falar. Quem saiu? A maioria. Quem saiu? A maioria dos alunos. Lembra que eu falei na primeira aulinha lá de concordância verbal? Você pergunta que ou quem, o verbo automaticamente te leva o sujeito da oração. E lembra que eu falei? O verbo não concorda com o sujeito, concorda com a parte mais importante, que é o núcleo. Mas nesse tipo de verbo aqui, partitivo, que são essas tipos de expressões, o verbo pode concordar com um ou com outro. Isso aqui tudo é o sujeito. Ó. Eu pergunto que ou quem, e o verbo responde na hora quem é o sujeito da oração. Quem saiu? A maioria dos alunos. Isso tudo aqui é o sujeito, tá? É o sujeito.
sujeito da oração. Agora vem a melhor parte. Lembra que eu falei? Vai ver onde é que está o núcleo do sujeito. Maioria dos alunos. O núcleo do sujeito é essa parte aqui, ó. Esse é o núcleo do sujeito, tá? Núcleo. Núcleo do sujeito. Aí o que acontece? Como é um tipo de verbo ou expressão partitiva, o verbo pode concordar ou com o núcleo ou com toda a expressão do sujeito. Mas o certo, o correto em concurso é sempre concordar com o núcleo, que é a parte mais importante. Isso eu já falei com vocês de outras vezes e vou tornar a repetir. O verbo não concorda com o sujeito, concorda com o núcleo, que é a parte mais importante. Esses verbos são as exceções, são únicos que o verbo pode concordar com um ou com outro. Aqui, ó, o núcleo é a maioria, está no singular. Ó, então, saiu. A maioria dos alunos saiu. Se fosse uma concordância verbal, da primeira aulinha lá que eu vou de concordância verbal. Com o verbo ou expressões partitivas, você pode também concordar com dois alunos. Ou seja, ele tem essa dupla concordância, que é a maioria dos alunos saiu ou a maioria dos alunos saíram. Mas isso acontece na expressão dos verbos partitivos. As expressões partitivas pode acontecer isso, nas outras não podem. Então, se você não viu aquela primeira aulinha lá de concordância verbal, português lá em concordância verbal, você volta lá, tá? Na minha videoaula, que você vai ver como é que é o correto. Esse aqui são exceções, tá? Num concurso, na maioria das vezes as pessoas erram. Por quê? Ele vai ver isso tudo no plural e vai jogar isso aqui no plural e erra. Não, o verbo concorda com o núcleo. A parte mais importante é essa aqui, ó, a maioria, tá? Até porque o sujeito não vem preposicionado. Tudo é sujeito. Isso tudo realmente é o sujeito. Porém, a parte mais importante do sujeito que o verbo concorda é o núcleo. Porém, como são expressões partitivas, que é uma única forma diferente de concordância verbal, ela pode concordar com essa ou com essa. Se vir na tua prova, você já sabe que isso é uma expressão partitiva, o verbo pode concordar com o núcleo ou com o sujeito todo, que é a segunda parte do sujeito. Vai lá, se você já copiou, se você não copiou, dá um print na tela ali rapidinho, copia, tá? A gente sempre está dando 2, 3, 4 explicações com alguns exemplos, a gente sempre, para você estar massificando, entendendo como é que isso funciona, vai ver sempre 2, 3 vezes a mesma aula, tá? Para você entender como é que funciona, para você ver a importância, como é que cai nos concursos, quando você começar a ver as questões de concurso, você fala, realmente, é daquela forma que cai e agora não é mais, tá? Você não... Vamos lá, de novo, ó. Lembra que eu falei? Nas expressões partitivas é aquele negócio. De novo, vou perguntar o verbo que ou quem. Se vocês não lembram, eu já falei para vocês como é que funciona quando eu quero encontrar o sujeito na oração. Pergunto que ou quem e automaticamente eu me levo ao verbo, tá? Que, eu vou explicar, eu vou botar aqui, ó, que ou quem. Faz essa perguntinha para um ou para outro e automaticamente você encontra o sujeito na oração. Quem venceu? A maioria dos alunos, então. A maioria dos alunos é o sujeito da oração. Mas lembra que eu falei para vocês que tem que procurar a parte mais importante. Que é a parte mais importante? Aqui é atleta, desculpa. Tá? A maioria dos atletas venceu ou venceram. A parte mais importante está aqui, é o núcleo. Tá? Esse é o núcleo do sujeito. A maioria dos atletas venceu ou venceram. O verbo concorda com o núcleo. Nesse tipo de expressão, que eu falei para vocês, são as expressões partitivas. O verbo pode concordar com um e com o outro, mas, no geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante. Se vocês não viram minha primeira aulinha lá, vai lá na minha primeira aula de concordância verbal, vocês vão ver como é que cai no concurso, tá? Essas aqui são as exceções. Então, ó, núcleo do sujeito, maioria, singular, o verbo fica no singular. Mas, como são expressões partitivas, são expressões que podem ter duas concordâncias, eu posso concordar com a maioria venceu ou dos atletas. Então, ou a maioria dos atletas venceu ou a maioria dos atletas venceram. Concordei com o núcleo ou concordei com dois atletas, tá? Isso aqui, nesse tipo de expressão, ó. Parte dos alunos partiu e partiram. Vou perguntar o verbo. Quem partiu? Parte dos alunos. Esse aqui tudo é o sujeito da oração. Tá?
Aí, de novo, o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante. Essa aqui, ó, parte. Isso aqui é o núcleo do sujeito, parte. Eu posso concordar com ele, parte dos alunos. Partiu ou essa parte aqui de baixo, parte dos alunos. Partiram, tá? Tem essas duas possibilidades nesse tipo de concordância aqui, mas tem que ter cuidado que só nesse tipo de concordância que você pode usar essa forma de concordância verbal, nas outras não. Se você não viu minha primeira aula que eu falei lá, se você não viu minha primeira aula, vai lá, veja a primeira aula de concordância verbal, que a forma correta é, o verbo não concorda com o sujeito, concorda com o núcleo do sujeito, porque se vocês olharem, nunca um sujeito é preposicionado, isso aqui tudo é sujeito, porém isso aqui não pode ser a parte do sujeito que concorda, tem que ser sempre com o núcleo. Se o núcleo estiver no singular, verbo no singular. Se o núcleo estiver no plural, verbo no plural. Tá? Aqui, ó, singular, 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 singular. Essa seria a parte correta. Uma concordância normal hoje para concurso público. Isso aqui são as exceçõezinhas. Se aparecer, você já sabe como é que faz. Então, se você já viu a minha primeira aula, então essa aqui também que é bem mais fácil ainda. É uma coisa simplesinha de você fazer. Vai lá, dá uma printadinha na tela, rapidinho, copia, que eu vou dar outros exemplos aqui de concordância verbal, e a gente vai ver todas as possibilidades, tá? E você não vai errar no teu concurso, valeu? Outra coisinha agora interessante que a gente vai fazer é concordagem quando fala com porcentagem, tá? Isso aqui é muito importante, ó. 1% dos alunos saiu ou 1% dos alunos saíram. 1% dos alunos saiu ou saíram. Ou o verbo concorda com esse, ou o verbo concorda com esse. Tá? O sujeito é isso tudo aqui. Você pode concordar com 1% saiu, ou 1% dos alunos saíram. Plural, a parte de baixo. 1%, a parte de cima. A mesma coisa aqui, ó. 30% dos alunos faltou ou faltaram. Se eu concordar 30% dos alunos, faltou ou faltaram. A mesma coisa. Tem que ter cuidado só com isso aqui, tá? Ó. Se eu falar 1%, aí é faltou. E posição 20% faltado. Aí a gente não vai ter essa expressão aqui 2 e 2. Você vai ter só uma concordância. 1% faltou, 20% faltado, tá? Se você não entendeu, eu vou explicar de novo. Aqui é um tipo de concordância que você vai ver que é porcentagem. Ou você concorda com a parte do numeral, ou você vai com outra parte que está escrita aqui. 1% dos alunos saiu, ou 1% dos alunos saíram. 30% dos alunos faltou, ou 30% dos alunos faltaram. A concordância pode ser tanto com esse, ou com esse. Não tem problema, são expressões que você pode ter uma dupla concordância, tá? Isso aqui cai em concurso, mas acho que é muito pouco, tá? Outra concordância verbal, a primeira aula que eu vi lá, é a concordância mais importante, é a que mais cai. Mas a gente não pode também menosprezar um tipo de questão dessa que, como são exceções, a gente não gosta de colocar exceções em prova, mas se vir, você já não vai errar esse tipo de questão. Mas se for 1% faltou, 20% faltaram. A gente não tem expressões aqui no meio com preposição, tá? Se você já copiou, se você não copiou, vai lá, dá uma printada na tela, copia, tá? E outra coisa que eu vou dizer, sempre veja 2, 3 vezes a mesma aula e faça sempre resuminho no caderno, tem que escrever. Português ou qualquer outra matéria você só aprende quando você escreve 1, 2, 3, 4 vezes. E a partir daí você começa a acertar e entender bem, e depois você não erra mais, tá? Dá uma printada aqui, eu vou terminar aqui agora essa parte concordando. Agora a gente vai trabalhar com parte de frações, tá? Outra parte de concordância muito importante
cai em concurso, você tem que ter cuidado dessa parte aqui, ó. Pode vir com numeral 1/3. 2 alunos saem. Vamos lá. Olha só. Quando o sujeito de uma oração for uma fração, você vai ter que ter esse cuidado. Você vai olhar para o número de cima da fração. O verbo vai concordar com a parte de cima da fração que está. Essa aqui é outra parte muito importante. Tem que ter cuidado para você não errar no concurso. Fala assim, é um terço. Ah, tinha 20 pessoas, sei lá, 15 pessoas. Um terço, então um terço é 5. Então, verbo é plural. Não. Você vai olhar o numeral, ó. Um terço. Sendo um terço, o verbo vai concordar com esse número de cima aqui, ó. Esse númerozinho de cima. Então, um terço dos alunos saiu. Concorda com o de cima. Lembra que eu falei lá nas minhas outras aulas? Você vai perguntar que ou quem e automaticamente você vai direto para o verbo. Olha só. Um terço dos alunos saiu. Quem saiu? Um terço dos alunos. Isso é o sujeito. A mesma coisa aqui, ó. Quem saiu? Um terço dos alunos. O verbo concorda com quem? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A parte mais importante. Qual é a parte mais importante? Se você olhar aqui, a parte mais importante é um terço. Você pode até pensar que é dos alunos, mas não é. A parte mais importante é um terço. Isso aqui é o núcleo do sujeito. Um terço é a mesma coisa do um aqui em cima. Então o verbo vai concordar com ele. Um terço dos alunos saiu. Não é um terço dos alunos saíram. Pelo amor de Deus. Se você não viu minha primeira aula de concordância verbal, vai ver. O verbo concorda com o núcleo. Dei uma aula de partitivos aqui, que são expressões partitivas. Realmente, ali o verbo pode concordar com o outro. Aqui não. O verbo vai concordar com o numeral. O verbo vai concordar com a parte mais importante do sujeito. E ali você vai concordar com a parte do número. Ó. 2 terços dos alunos saíram. Quem saiu? 2 terços dos alunos. Você vai olhar para o numeral em cima. Ó. É 2. É mais de 1, então o verbo concorda com ele. Ó. Saíram. 2 terços saíram. Ó. Mesma coisa embaixo. Não está com fração, mas está escrito. Quem saiu? 2 terços dos alunos. Isso aqui tudo é o sujeito da oração. Pergunta que ou quem e automaticamente a gente vai lá pro verbo pro sujeito da oração. Quem saiu? Isso aqui é o verbo, tá? Ó. Isso aqui é verbo. Isso aqui é o verbo. Isso aqui é o verbo. Isso aqui também é o verbo. Eu gosto sempre de botar, esqueci de botar agora, mas vamos lá. Vamos lá, tu perguntou o verbo. Quem saiu? 1 terço dos alunos. Numeral. Concordei com o de cima. De novo. Quem saiu? 1 terço dos alunos. O verbo concorda com o núcleo. Parte mais importante. 1 terço. Tá aqui, ó. 1 terço. A mesma coisa aqui. O numeral 1 saiu. Quem saíram? A gente pergunta no singular geralmente. Vai perguntar no singular. Quem saiu? 2 terços dos alunos. Olhou para o numeral 2. Saíram. Verbo no plural. Ó. Quem saiu? 2 terços dos alunos. Qual é a parte mais importante? 2 alunos ou 2 terços? A parte mais importante aqui é 2 terços. É a parte que mais chama a atenção. Então, esse aqui é o núcleo do sujeito. Já ensinei para vocês. O verbo concorda com o núcleo. 2 terços, plural, verbo plural. Concordou, está certinho a questão. Então, se tinha alguma dúvida, se tinha alguma dificuldade, a partir de agora você não vai mais esse tipo de questão. Você vai fazer, vai ver 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for preciso. Prenta a tela, escreve, faz de novo, vê 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for preciso. Mas eu tenho certeza que você não erra mais esse tipo de questão seguindo a tua prova. Já tenho 2, 3, 4 aulas dando todas as possibilidades mais ou menos de como esse tipo de questão vem na prova. É assim que vem no concurso e é assim que as pessoas infelizmente erram. Porque a professora na escola fala que o verbo concorda com o sujeito. Não é. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, a parte mais importante. A primeira aula eu dou uma aula sobre isso, sobre como é que o verbo concorda, não com o sujeito, porém com o núcleo. E outra, o verbo nunca vem no início da oração. Esse negócio do verbo sempre vem no início da oração, isso é para coisas primárias. Para concurso, automaticamente ele vai vir no meio ou no final. Dificilmente vai virar
no início da oração, porque a ideia é ele te levar ao erro. E ao erro é colocar, geralmente, um invocativo no início da oração, que vai dar a impressão que é outro jeito, você vai querer concordar com aquilo ali e vai concordar errado. Ou você vai ver tudo no plural e vai concordar, e o núcleo, que é a parte mais importante, vai estar no singular e você vai acabar errando a questão. Se você não viu essa aulinha lá, você pega essa aula lá, vê lá, tá? E por hoje a gente vai ficar por aí. Se você gostou, dá um like, dá um ok. Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos aí, para quem está precisando da concordância verbal. Vou estar dando outras aulas de português aí, tá? Não dou aula só de português, dou aula também de outras matérias. E espero poder estar ajudando vocês aí nessa caminhada, uma trajetória de passar no concurso público. Eu sei que é difícil, tá? Passar em concurso. Eu, graças a Deus, sou concursado, já tive algumas aprovações, alguns êxitos aí, então espero que vocês tenham o mesmo êxito que eu. Então vamos lá. Boa sorte, estudem, vejam 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for preciso, mas vejam quantas vezes for necessário. Mas pode ter certeza, depois que você entender isso aqui, você não erra português na tua prova, eu tenho certeza que você vai gabaritar. Valeu, obrigado.